Agora, voltando a falar do Felipe Luiz, muito legal a sua presença no gramado do Maracanã, entregando a taça, né, Zico, para os campeões cariocas, bicampeões cariocas, o time do Flamengo. Teve um flagrante muito interessante, o Felipe brincando com você. Ô, Zico, você com a 10, hein? Meio Dá pra jogar aqui. Hein? Foi legal aqui, né, galera? Encaixar direitinho. Pegaram a leitura labial, né? Hoje ele esqueceu de botar, não podia botar a mão aqui, né? Que tava de cima. Mas não pegaram o que você falou pra ele, que você tava de costas. O que Zico falou pra ele? Qual foi a resposta ali sua pro Felipe? Que ele falou... o joelho não dá mais. Aliás, Galinho, Felipe... Eu tive uma conversa legal com ele. Ah. Quando ele assumiu, porque a gente conversa muito, né? Todas as vezes que a gente se encontra, a gente fala muito. Uhum. E a gente já dava para notar. 2 anos atrás, dos últimos jogos que eu fui no Maracanã, lá embaixo eu fui falar com ele. Aí ele falou, pô, eu tô totalmente preparado. Pô, Poxa, pegar esse time do Flamengo aqui, cara, a gente vai fazer legal. Aí cara, eu acho. E quando ele assumiu, ele estava preocupado com uma coisa, a questão do jogador que está no plantel e uma semana depois ele que é o comandante. Rapaz, virou o chefe, né? Virou o chefe. Eu tive há pouco com o Carpegiani e falei isso, que eu tive essa conversa com o Felipe. Eu falei, cara, o jogo depende dos jogadores. Nós, jogadores, eu, por exemplo, que era o capitão, passei a ser o capitão quando o Carpegiani saiu, nós reunimos, Júnior, Leandro, aqui, moçada. O cara tá, há uma semana atrás, estava aqui com a gente. Então a gente tem que jogar. Além de estar jogando por Flamengo, estar jogando por nós, a gente tem que jogar por ele. A gente tem que ajudar. Eu lembro que a gente jogou um jogo contra o Olímpia, no Maracanã, foi 1-1, não sei, Libertadores. Pô, o Júnior descascou, né? E todo mundo aceitou numa boa, por causa do Carpegiani. Cara, a gente tem que fazer mais por ele. Eu falei, Felipe, você vai ter que comandar mesmo. Agora esquece a amizade. Você tem que pensar na sua cabeça, botar aí. A gente falava pro Paulo, bota em campo aquilo que o teu coração manda, que você acha que deve ser. Esquece o que você já jogou com a gente, ou não sei o que lá. E outra coisa, acabou o negócio de baralho. E você não joga mais com a gente. Você não vai querer que o jogo, quando era noite, ia até meia-noite. A gente tinha o nosso grupinho. Quando era jogo à tarde, 10 horas, a gente terminava. Então não vem encher o saco aqui, abrir a porta para ver se a gente tá dormindo ou não. Porque a relação muda, né? A relação muda, mas nós somos comandados. Você é o comandante. Então não tente agradar A ou B para poder ficar bem com todo mundo. Você vai botar em campo aquele time que você acha que é o melhor pro Flamengo, para você, cara. Então, mas você era jogador e o Carpegiani virou técnico. Isso. Então, o conselho do Felipe Luiz em relação aos jogadores. Você chegou a conversar com alguns jogadores em relação ao Felipe Luiz? Fez esse caminho contrário? Não. Só falei Pessoal, vocês têm que fechar com o Felipe Luiz. Não. Nem precisou também, não. Tá voando. Agora, ele teve, isso foi até confirmado pelo próprio, ele teve a iniciativa de ir à casa dos principais líderes do elenco, né? Aí ele foi conversar com o Arrascaeta na casa dele, com o Bruno Henrique na casa dele, e falou exatamente o que você disse. Agora eu sou seu amigo, mas agora eu sou o seu treinador. Isso, vai ter coisa que eu vou fazer que em um determinado momento você não vai gostar. É isso aí. É isso aí. Ele pode teve não a gostar. preocupação de lá. Entendeu? Mas é o teu negócio. Pelo caráter dele, pela forma dele ser, de se comportar, você vê que ele não vai fazer injustiça com você. Sim. Ele vai fazer uma escolha, que ele tem o direito de escolha. E o jogador tem que entender isso, que não é porque você não está entrando de início, porque você está aqui, ele está sendo injusto com você. Talvez para aquilo que ele queira, a opção melhor seja outra. Então o jogador tem que entender isso. É chato que na nossa época era um grupo muito menor, eram 24, 25, hoje são 32, 35. Então
é complicado. Às vezes que aquele não, tá lá no terceiro time, aí começa daqui, aí pega outro. Aí se você se deixar levar, contamina tudo, né? Então esse é que é o grande problema de um grupo grande que existe hoje por toda essa quantidade de competições que existem, né? E muitos não jogam, não participam, né? O Flamengo, se for longe em todas as competições que vai disputar, ele pode chegar a fazer perto de 90 jogos nesse ano. É isso aí, mais ou menos. Cara, e qual é a expectativa, assim, porque a projeção ela é muito interessante para o Flamengo nessa temporada, né? É porque o Flamengo fez bons investimentos no ano passado, no meio do ano, inclusive, e montou um plantel muito qualificado. E lógico que teve muitas perdas e vai ter, mas as substituições foram adequadas. Então, o Flamengo hoje, se tiver com um plantel todo ele para o Felipe utilizar, aí como diz meu irmão Tonico, as perspectivas serão as melhores possíveis. Então, era isso. É isso aí, cara. Você vê. Perdeu Pedro, sim, perdeu o Everton Cebolinha, sim, o Vina, que estava bem, o Michael, que ficou um tempo fora. Agora, o problema, Arrascaeta. Sim. Então, agora Gerson. Então, é lógico que se o Flamengo não tivesse feito um investimento no ano passado, né, ele começou a temporada tirando os jogadores machucados com um plantel de bom para cima. Uhum. Então, isso também, para o treinador, que já conhece, que já trabalha, ele tem ali tudo na mão, estudioso de futebol, como o Felipe ele sabe como utilizar. Então, o Flamengo agora, quando faz contratações pontuais. Onde é que está precisando mais? É ali. Então, trouxe o Juninho, que eu realmente não conhecia, só estou vendo agora, igual a vocês também. Foi bem nas finais, né? Foi bem. Entrou bem. Então, tem isso. Luiz Araújo, quando entra, sempre dá uma mudança grande no time. Então, eu acho que isso para o treinador é muito importante. Ele sabe como que ele pode fazer o esquema dele para cada jogo.